Olha, o nosso tema de hoje aqui no nosso programa, como ela prometeu, e ela é mulher de palavra, né? De trazer esta semana aqui, a alimentação durante e pós-Covid. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95 que estão aí no momento do café da manhã, né? Pois Os é. pacientes fazem, olha, eu lhe escuto tomando café da manhã. Olha só a Então, responsabilidade, olha aí, né? E aí, existe diferença da alimentação durante e pós-Covid? Sim, na verdade não é que exista uma diferença, né? Então, eu queria começar na questão durante a Covid, né? A gente recebe muitas queixas, né, da Covid por si só, é a falta de apetite, né? Então, uma coisa que eu queria destacar nesse momento é que a Covid, ela traz um processo inflamatório, né? Uma descarga de substâncias inflamatórias muito grande. E aí a necessidade da nossa alimentação, ela está repleta de alimentos anti-inflamatórios, né? Então, se a gente está num processo infeccioso que causa uma inflamação muito grande, e aí nós vamos nos alimentar, por exemplo, de embutidos como mortadela, salsicha, a gente vai estar potencializando ainda mais esse processo inflamatório, tá? Então, evitar muito a questão dos industrializados. Gente, uma dica para quem tem essa falta de apetite é você comer em pequenos volumes e várias vezes ao dia, tá? E aumentar a quantidade de vezes que você come, porque seu corpo, nós somos nutrientes, gente, nós precisamos de nutrientes. Então, essa alimentação, o quanto mais natural possível, com alimentos mais naturais possíveis, que a gente vai conseguir amenizar essa situação, tá? Porque nós vamos precisar aí de nutrientes para combater, principalmente nas células imunológicas, tá bom? Então, muita hidratação, alimentos naturais, tá? Comer fracionado, ou seja, em pequena quantidade, várias vezes ao dia. Nada de estar colocando alimentos industrializados demais, macarrão instantâneo, porque é mais fácil de fazer, não. Preze pela sua saúde, tá? E eu quero só destacar uma coisa, gente, que isso aqui não é orientação médica, isso aqui é orientação nutricional, que é o que me compete. E aí eu vou falar para vocês algumas questões que as pessoas geralmente, que hoje está aparecendo muito, essa síndrome pós-Covid, e lembrar que o nutricionista, ele não diagnostica e ele não trabalha sozinho, tá? Ele trabalha geralmente em conjunto com um médico, tá? Então, o médico identifica e encaminha. E quando esse paciente vem apresentando alguns sintomas que pós-Covid, a gente vê aí muito cansaço, vê aquelas pessoas que relatam, Isabelle, meu cabelo cai demais depois da Covid. Então, alguns sintomas aparecem nesse pós-Covid, muitas vezes, assim, todos não estão ainda bem elucidados, não estão esclarecidos, que vocês entendam. Mas, muitas vezes, em decorrência também de deficiência de nutrientes, tá? Então, a gente tem aí pessoas que persistem muito aquela questão da perda do olfato e do paladar principalmente. Isabelle, e o que é que danado tem a nutrição a ver com isso? É onde nós adquirimos os nutrientes para reverter muitas situações, tá, gente? Então, para que vocês entendam, um dos minerais envolvidos aí nessa questão do paladar, não só na situação da Covid, a Covid também envolve questões neurológicas, tá? Para essa perda de paladar, mas é o zinco, certo? O zinco é um nutriente presente em alimentos de origem animal, tá? Carnes, leite, está presente também nas castanhas todas, essas oleaginosas, e nas sementes que eu tanto falo. Então, esse zinco, ele é extremamente necessário para nossas células do sistema imune. Só que aí, o que é que acontece? Quando a gente está no período de infecção, o zinco, ele vai ser muito captado para as células do sistema imunológico. E as outras inúmeras funções que ele atua, ele não vai atuar 100%, porque ele vai ter que socorrer lá o sistema imune. E o que acontece? Vai desviar muitas funções do zinco, principalmente na questão do paladar. Então, hoje a gente já sabe, o zinco, além de fazer parte de uma substância
que é produzida lá nas papilas gustativas, né? Além de ser uma substância que é produzida, fazer parte de uma substância que é produzida lá, para percepção do sabor, ela também está envolvida lá no neurônio, tá? Nessa informação para o sabor, tá? Né? Para essa percepção do sabor. Então, o zinco é extremamente necessário e ele está presente nesses alimentos. Por isso que muitas vezes a gente percebe algumas pessoas que perdem esse paladar por esse motivo, tá? A gente tem outros inúmeros motivos, mas por esse motivo a gente vê muito idosos. Idosos já têm uma deficiência de zinco, tá? E aí aparece mais também. A vitamina B12 também presente em alimentos de origem animal. Só uma questão. Esse zinco que ficou tão famoso, né, nessa pandemia, sim, a gente encontra nos alimentos, não necessariamente nos remédios, né? Gente, a gente tem que priorizar a nossa matriz funcional. A nossa matriz é a nossa alimentação. É na nossa alimentação que nós encontramos os nutrientes. Todos eles, tá? Quanto mais natural possível. Alimentos industrializados, eles têm uma perda muito significativa de nutrientes. E aí, o que é que desses micronutrientes que a gente chama, que são as vitaminas e minerais. E aí, o que é que eu trago? Você me fez uma pergunta muito interessante, Isabelle, que a gente sabe que na COVID, a gente suplementa muitas vezes o zinco. Exatamente porque reforço do sistema imunológico, porque é extremamente necessário, e para que tenha zinco para exercer suas outras funções. Tá? Às vezes tem diarreia, tem casos de algum sintoma é a diarreia na COVID, que também depleda muito zinco. Então, vários fatores são associados a essa redução do zinco, tá? E aí a gente precisa suplementar. Então, são casos específicos que nós precisamos suplementar. E aí, onde existe essa persistência, né, pós-COVID, da perda de paladar, nós iremos avaliar, claro, a gente precisa de uma avaliação para verificar a necessidade da suplementação. E os veganos encontram o zinco aonde? Pronto, aí eu vou dizer. Os veganos encontram o zinco e a B12, geralmente eles estão nos mesmos alimentos. Mas o zinco, no caso dos veganos, nas oleaginosas e nas sementes, tá? Semente de girassol, semente de gergelim, enfim, girassol, tá bom? Gerimum. Gente, então, só concluindo o pensamento da B12 agora. Em relação à vitamina B12, que também é encontrada nos alimentos de origem animal e alguns vegetais escuros, verdes escuros, o que é que acontece com a B12? A B12 também ela é extremamente importante para essa sinalização, né, nervosa aí, para percepção do sabor. E para inúmeras outras funções no corpo, não só isso. Eu estou falando aqui só da questão da percepção do sabor, tá? E aí, o que que acontece? Muitas pessoas tomam medicações para reduzir, para diminuir a acidez do estômago. E para a gente absorver B12, é crucial que a gente tenha lá uma substância que é ativada com a acidez do estômago. Então, pessoas que tomam há muito tempo, possivelmente podem ter essa redução de B12 no corpo, tá? Isso já é algo que agrava, uma coisa pontual que vai agravar. Idosos também, eles já têm essa redução da acidez natural, né? E aí é onde a gente tem que estar observando essas deficiências para correção. Tá bom, Marcos? Então, assim, em relação a essa percepção, a gente tem que realmente avaliar se o paciente necessita dessa suplementação nutricional, tá certo? Isabelle, perda de cabelo. Meu cabelo não cai, ele se joga depois da Covid, né? Aquela coisa do cabelo cair tanto que ele se joga, fica brincando. Nosso corpo, na Covid, passa por um estresse fisiológico que a gente chama muito grande. E a gente depleda muito nutrientes. Assim como aconteceu com o zinco, que a gente joga o zinco, fica puxando o zinco para o sistema imunológico, os outros nutrientes também. E aí a gente vai precisar realmente de uma demanda de ferro, né? Às vezes a gente sim precisa repor, mas isso é natural. Depois do estresse fisiológico que a gente passa, a perda de cabelo, tá? O cabelo cair. Mas aí a gente, muitas vezes a gente precisa realmente repor algum zinco, por exemplo, ferro, complexo B, selênio, que fazem parte aí da matriz para essa estrutura capilar, tá certo?
Isabelle, meu esposo teve Covid há mais ou menos um mês e está se tratando por causa do pulmão. Ele pode comer comida carregada, calabresa, carne de porco? Não, gente, não. Mais uma vez, isso durante e pós, tá? Esses alimentos, eles são absurdamente inflamatórios, tá? Quando a gente diz carregado, as pessoas pensam muito no processo de produção de algumas substâncias, né, inflamatórias. E aí, esses alimentos embutidos, eles são altamente carregados, como vocês dizem, altamente inflamatórios. Assim como gordura saturada em excesso, aquela gordura animal em excesso, gordura industrializada em excesso, que é a gordura trans, elas sim vão ativar lá no fígado, né, uma cascata inflamatória no nosso corpo. É fato, tá? Não, Isabelle, só na Covid não, a vida inteira, né? Qualquer momento da sua vida. Então, a gente tem que preparar esse corpo, gente, para momentos de que a gente, principalmente nesse momento que a gente está passando, mas para todas as doenças, a gente tem que ter um corpo saudável para que ele possa combater essas infecções, tá? A Dilma pergunta, Isabelle, o extrato de própolis é bom para subir a imunidade? Sim. Falar própolis, eu amo falar da própolis. Própolis a gente encontra inúmeros aí. A gente encontra própolis marrom, própolis verde, própolis vermelha, depende do lugar da extração, né? E a dica que eu dou, a própolis é muito interessante, não só para a questão da imunidade, tá? Para nossa barreira intestinal, inúmeras outras funções também no nosso corpo. E aí, quando a gente fala de imunidade, a gente abre um leque muito grande, né? De proteção, reparação do nosso corpo. E a própolis, quero dar uma dica a vocês, porque chega na farmácia, se encontra inúmeros tipos, diluído em água, diluído em álcool, né? Alcoólica, sem álcool. E a gente fica naquela coisa, meu Deus, eu levo o quê? Qual é que eu escolho, né? E aí as pessoas fazem, não, o álcool vai fazer mal, né? Então, minha dica... Gente, por que às vezes a própolis, por que às vezes não? Porque a própolis, ela é diluída em álcool. Porque nela existem substâncias inúmeras que são diluídas em água e outras que são diluídas em álcool. E para que se possa extrair todas essas substâncias maravilhosas dessa própolis, a gente precisa colocar o álcool para que se extraia essas substâncias e o nosso corpo possa utilizar. Que momentos, Isabelle, você não orienta a própolis com álcool? Eu não oriento própolis com álcool para gestantes e para pessoas que tenham história de alcoolismo, tá? Somente. Mas a própolis com álcool é apenas para extrair todas as substâncias para que a gente possa utilizar. Santaninha quer saber o seguinte, quem tem diabetes pode tomar própolis? Sim, pode sim. Pode sim. Tem nenhum problema, né? Gente, em relação ao diabetes, Marcos, eu lembrei de uma coisa. Na Covid, é extremamente importante você cuidar e evitar alimentos que contenham carboidratos refinados, como massas em excesso, porque a glicemia, né, ela altera bastante e ela tende a subir. Então, tenham também esse cuidado, né? A gente tem que ter inúmeros cuidados, mas esse em especial com a glicemia sempre. E lembrando que a síndrome pós-Covid, o cansaço, ele também se dá muitas vezes porque a tireoide, ela se torna muito ativada na Covid. E muitas vezes as pessoas no pós-Covid estão desenvolvendo aí um hipotireoidismo, tá? Então, doenças autoimunes, já vi pacientes chegando com psoríase em decorrência dessa Covid, tá? Desse estresse causado pela Covid. A nossa ouvinte aí da carne de porco, certamente o esposo deve gostar muito de carne de porco, né? Porque ela disse, mas com quanto tempo depois ele pode comer essas comidas carregadas? Então, gente, vamos eu não sei qual a necessidade do paciente, se isso já é uma base alimentar dele, né? Mas então, gente, quando a gente tem um equilíbrio, né, na alimentação, são coisas pontuais que se come. Agora, se você quer fazer da base da sua alimentação o consumo desse tipo de alimento, eu não oriento, tá? Mas espera um pouquinho, deixa ele repor essa barreira intestinal, vamos recuperar o intestino para que ele fique mais saudável e aí você pode fazer o consumo esporádico desse tipo de alimento, tá bom?
Porque no momento, se você tem um intestino que não está saudável, vai passar muitas substâncias agressivas e aí a gente vai piorar mais essa inflamação, tá? A palavra-chave de hoje é própolis, né? Toda segunda-feira o Vitor ele tem que pegar... Você esqueceu do suco verde. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei do suco verde. Né? Pior que minha esposa cobrou lodas ali, né? Você esqueceu lá a pergunta do suco verde, né? Se lembrar, você faz. Tá bom. Portadores de lúpus podem fazer uso do própolis? Sim. Gente, o própolis, eu não tenho tanta contraindicação pontual, tá? A própolis, ela vai agir muito na questão do sistema imune. E essa paciente em questão tem lúpus, né? Lúpus é uma doença autoimune, tá? E aí, quando a gente desencadeia uma autoimunidade, depois eu posso até fazer um programa em relação à autoimunidade, a gente pode trabalhar questões, essas respostas errôneas da imunidade através da alimentação, tá? É muito exclusão de alguns alimentos na autoimunidade, que eu não vou dar spoiler aqui. É exclusão de alguns alimentos e introdução de estratégias muito anti-inflamatórias, tá bom? A nossa ouvinte Aldeane conta pra gente o seguinte: tive a Covid em setembro, mas até hoje me sinto sem ânimo, cansada e sem coragem do que fazer. O cansaço é fisicamente. A alimentação pode ajudar? Isso, sim. E mais importante ainda, ela investigar, né? Ela chegar, ir para o médico para que ele possa investigar o motivo desse cansaço persistente. Se é uma deficiência de algum nutriente, se é uma anemia que se instalou nessa Covid e permaneceu, se é algum problema tireoide, gente, dá muito cansaço. Então, se ela desenvolveu um hipotireoidismo, então isso é preciso um médico avaliar para fazer os encaminhamentos devidos. Tá? A Cici quer saber se o alho é bom para a Covid, o uso do alho. Gente, é assim, existem coisas... deixa eu ver como é que eu vou lhe responder. Nenhum alimento sozinho, ele vai ser o super-herói da história, tá? Então, é o que eu sempre bato no ponto, todos os programas quando eu venho. Nós precisamos de um contexto alimentar saudável durante todo o dia, para que esse alimento pontual, ele surta o seu efeito e cumpra o que ele tem a fazer, tá? O alho, ele tem substâncias importantíssimas, né? Que a gente conhece, antifúngica, antimicrobiana, modula o sistema imunológico. Então, para a barreira intestinal é extremamente importante. Então, assim, o alho é muito interessante, mas ele não é um alimento pontual que vai salvar a vida, tá? Então, se você tem um consumo regular desse alho, né? Eu gosto muito da questão de fazer compota de alho, para você consumir o alho. Quando você faz a compota, que deixa alguns dias, o alho vai perder aquele sabor característico e o odor característico, né? E aí você pode consumir na boa um dentinho de alho por dia, que ele causa, ele favorece muitas funções benéficas no corpo. Tá certo? Mas assim, ele não vai salvar sozinho por si só. Ele vai somar. Para tá? fechar então, para a gente não ficar devendo por mais uma semana, o suco verde. Qual era a pergunta do suco verde? Você só falou, Isabela. Acho que era a importância, o ouvinte queria saber se é eficaz. Se é eficaz, quais são os benefícios. Pronto, vai na mesma questão aqui do alho, tá? Ele sozinho não faz chover, certo? E eu quero que vocês entendam que detox é tão complicado falar isso para vocês, porque a gente desmistifica muita coisa. Eu, como nutricionista, eu fico me coçando quando diz assim, semana detox, suco detox. Gente, detox é algo que acontece no nosso corpo, lá no fígado, tá? Em 3 etapas. É o corpo tentando extrair, tirar do nosso corpo as substâncias não desejáveis, tá? Isso é um processo de detoxificação que acontece no fígado. Não existe alimento detox, tá? Nem suco detox. Então, esse é um processo que acontece no nosso corpo, tá? Mas, Isabelle, e o suco verde? Muito interessante, tá? Muito interessante. Por quê? Ele consegue juntar muitas substâncias que vão agir no nosso corpo. Aí é onde eu vou chegar. O porquê às vezes chamam? Porque muitas vezes esse suco verde tem substâncias que fazem parte dessa cadeia do detox no fígado. Os nutrientes necessários para isso, que são inúmeros. E aí, quando você consome suco verde, tem principalmente magnésio, né? Por ser verde, é o centro aí da molécula
das folhas verdes. Então, aí tem muito magnésio, tem muitas substâncias interessantes para participar desse processo, tá? Então, assim, sem contar que vai fibras, sem contar que vai nutrientes, assim, maravilhosos. Agora, assim, não adianta você tomar um suco verde, se depois você aí começa a estragar tudo com não esses faz alimentos. milagre, né? Não faz milagre sozinho. E lembrando, sempre que a gente toma esses suco verde, por exemplo, alguns sucos, que eu gosto da ideia do suco quando existem algumas misturas favoráveis. Pronto, o suco de frutas vermelhas, que ele vai trazer muita substância saudável. O suco verde, que também traz a fruta, traz uma folha, né? E aí um gengibre, muitas vezes, traz substâncias benéficas. Então, o que é que eu oriento? Sempre consumir com o estômago um pouco vazio, tá? E longe da próxima refeição, pelo menos meia hora, para que o corpo consiga processar essas substâncias, porque elas são muito quelantes. Quando a gente toma junto com algum outro alimento, vai juntar e grudar no outro alimento e não vai ser absorvido em outro nutriente, tá? Então, essa é a dica que eu dou. É muito interessante, gosto demais da ideia, mas temos que ter o bom senso no final da outra alimentação, né? Ele sozinho não vai fazer ninguém emagrecer, não. Tá? Ok, Isabelle, obrigado pela sua participação. Nutricionista Isabelle Cláudia, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Na Galeria Malvina, em frente à prefeitura, tá? Na sala 204, telefone, você não me pega mais. 9604-0655. 9604-0655. E também no Instagram, né? Que eu gosto muito de estar dando dicas assim que eu posso. Às vezes, como eu mesma que alimento, monto tudo, eu passo um dia, 2 sem falar nada. Mas eu prometo ficar sempre atualizando, fazendo enquetes, esclarecendo muita coisa, muitas perguntas que vocês fazem. E nutricionista.isabelle no Instagram. Bacana. Tá? Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. São 7h14, confirmando 7h14. A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da suspensão das atividades de academias de ginásticas, boxe, de crossfit, estudos de pilates e similares, enquanto perdurar o decreto estadual 30.419/2021, subscrito pela governadora do RN e pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, e que prevê maior rigor no combate ao avanço da pandemia da Covid-19. A decisão é do presidente do STF, ministro Luiz Fux, e foi assinada na noite do último sábado. O Ministério Público protocolou pedido de liminar na manhã do sábado. Com a decisão fica reafirmada a validade do decreto conjunto do Estado e município de Natal, mantendo as medidas de restrição neste momento gravíssimo da pandemia da Covid-19. Na sexta-feira as academias estavam suspensas, de manhã. À tarde, o Conselho Regional de Educação Física conseguiu eliminar, o TJ liberou as academias. Quando foi sábado, o STF fechou as academias. Então, hoje, segunda-feira, as academias não podem funcionar até o final da validade do novo decreto.